Agora falando um pouco sobre a imunidade adaptativa, aqui essa imunidade ela é mais específica e ela vai criar células de memória, que nós vamos entender depois para que servem essas células de memória. Então, a imunidade adaptativa é composta pela imunidade celular, que é mediada por linfócitos T, e pela imunidade humoral, que é mediada por linfócitos B. Iniciando então com a imunidade adaptativa celular, o principal então componente são os linfócitos T. E aqui a gente tem os três principais linfócitos que realizam ação nesse sistema. Então, primeiramente, o linfócito TCD8, que é um linfócito citotóxico, ou seja, ele realiza o ataque dos patógenos e utiliza um mecanismo de liberação de granzimas e perfurinas principalmente. Já os linfócitos TCD4 são chamados de linfócitos auxiliadores. Eles vão auxiliar no processo, secretando então citocinas e estimulando a ação das células fagocíticas. E aqui, por último, a gente tem as células T regulatórias, ou Tregs, que são células que vão retornar ao equilíbrio do corpo. Então, quando a resposta inflamatória está muito exacerbada por causa dessa ação aqui de linfócitos T e B, as células Treg, então, vão causar imunossupressão e estabelecer o equilíbrio desse local. Então, quais são as etapas principais aqui da imunidade adaptativa? Então, primeiro, o processamento de antígeno. Vamos supor que o corpo foi invadido por um vírus e ali, quando esse vírus vai entrar, as células APCs, apresentadoras de antígeno, vão internalizar alguns desses vírus para poder identificá-lo. Então, esse vírus vai ser internalizado por endocitose, a célula APC vai quebrar este vírus em pequenos fragmentos peptídicos e então vai apresentar na sua superfície. Então, esse fragmento aqui que foi quebrado, é essa bolinha vermelha ali, que vai ficar apresentado na molécula de MHC, que é o complexo de histocompatibilidade. Então, essa apresentação do antígeno vai ser importante para que ela conte para o resto das outras células que existe um invasor. O próximo, então, processo seria a célula APC apresentar esse antígeno e ativar os linfócitos T. Então, nós temos no corpo os linfócitos T naive, o que quer dizer que esse linfócito ainda não foi ativado, e quando ele encontra com uma célula apresentadora de antígeno que está apresentando o antígeno do invasor, ela vai ligar o seu TCR, seu receptor de célula T, a esse antígeno. Então a célula T vai ser ativada e agora ela vai ser chamada de célula T efetora. A partir do momento que existe essa identificação de que há uma ameaça no corpo, ocorre a expansão clonal dessas células. Então as células T, CD4 e CD8 específicas para aquele antígeno que entrou, vão se proliferar para poder atacar todos eles. Então aqui, pensando o que o linfócito TCD8 vai fazer. Então, ele vai interagir por meio do seu TCR com a célula que está infectada com esse vírus e ela vai agir de maneira citotóxica, lisando e levando essa célula à apoptose, matando a célula. Já as células TCD4, que são as células auxiliares, elas vão liberar citocinas e vai potencializar a ação dos fagócitos, que são os macrófagos e APCs, que vão também ajudar esse processo de fagocitar e eliminar o corpo estranho. E ao final de tudo isso, as células T regulatórias vão restabelecer o equilíbrio do corpo.